Marx foi atraído pelas ideias do filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel e do grupo de seus seguidores universitários, os jovens hegelianos. Hegel morrera fazia apenas 5 anos, mas o seu prestígio continuava intocado na Universidade de Berlim. Marx foi profundamente influenciado, uma influência que perduraria por toda a sua vida. Hegel não é fácil de ser compreendido por uma mentalidade anglo-saxã ou norte-americana. Confesso que eu, pessoalmente, sempre me senti um tanto inseguro. Aquilo que Hegel denominava dialética era o eterno conflito através do qual o homem chega à libertação e à perfeição, à vida regida pela razão. O conflito é entre dois opostos, tese e antítese, que levam a uma nova síntese. Assim, do conflito entre a selvageria e a lei, nasce a liberdade, a nova síntese. Mas a liberdade no papel de nova síntese alimenta conflitos novos. A história é este processo de constantes transformações. É, entretanto, uma transformação otimista que eventualmente leva ao estado perfeito. Hegel achava que o estado prussiano de seu tempo estava próximo de tal perfeição. E este era um pensamento que Marx rejeitava firmemente. Para ele, a transformação hegeliana tinha muito caminho ainda a percorrer. Os marxistas modernos se sentem mais satisfeitos com o que aconteceu numa parte da Alemanha, a Alemanha Oriental, Berlim Oriental. Mas é muito difícil adivinhar como Marx reagiria diante disto como um país em estágio final de perfeição. No seu tempo, principalmente na Alemanha, Marx considerou o processo hegeliano extremamente incompleto. A síntese capitalista estava fomentando forças que levariam ao novo conflito, a síntese posterior. Tal síntese para Marx seria obviamente o socialismo. Os marxistas contemporâneos, observando os estados socialistas modernos, ou vendo um desfile como o do 1º de maio em Berlim Oriental, poderão ser assaltados por algumas perguntas inquietantes. Terá o processo hegeliano sido interrompido ou ainda continua? Produzirá a disciplina socialista uma antítese intelectual? Transformará os cientistas, poetas, artistas, escritores e intelectuais numa nova classe antagônica? Está aí um pensamento altamente fecundo ao qual Marx, se fosse vivo, poderia muito bem se mostrar aberto. A maior parte dos marxistas se contenta com que o processo hegeliano chegue ao seu fim com o presente estado do socialismo e de sua disciplina. Nem Hegel nem Marx devem ser levados a extremos inconvenientes. Em 1841, Marx deixou Berlim. Daí em diante, tornar-se ele próprio parte do processo hegeliano seria um dos grandes instrumentos da transformação. Logo em seguida foi para a Colônia, que como Trier também havia sido recentemente libertada do domínio francês, ficando portanto mais liberal. Na França, tudo o que não era proibido era permitido, mas na Prússia, tudo o que não era permitido era proibido. E foi nesse ambiente que Marx se tornou jornalista e teve imediato sucesso. Ele era um bom jornalista, cuidadoso, inteligente e profundo. Sua linguagem era variada e cheia de recursos, indicando a forte influência que viria a ter. O Rheinische Zeitung era financiado pelos prósperos industriais do Reno e do Ruhr. Para eles, Marx representava uma força rumo ao progresso e um apóstolo do moderno mundo econômico, do liberalismo e da liberdade da iniciativa contra as limitações e restrições do feudalismo. Em pouco tempo ele foi nomeado editor. Marx era também uma força moderadora. A palavra comunismo, embora ainda sem significado definido, começava a ser usada na imprensa. Marx descreveu assim algumas colaborações a seu jornal. Rabiscos,
cheios da palavra revolução e vazios de ideias, escritos com desleixo e temperados com doses de ateísmo e comunismo, coisas que estes cavaleiros jamais estudaram. Eu declarei que considerava esta infiltração de ideias comunistas e socialistas nas críticas teatrais algo impróprio e até imoral. Se fosse vivo Marx, deveria ser chamado para rever alguns textos da moderna literatura radical. Com Marx, o jornal subiu a circulação, aumentou sua influência na Alemanha e despertou o interesse dos censores, que reviam cuidadosamente as provas de cada edição toda noite antes de serem impressas. Os temas de Marx sempre confundiram os censores, principalmente quando ele falava do tema madeira morta. Desde tempos remotos, os habitantes da região do Reno iam para as florestas em busca de lenha. Agora a madeira tornara-se valiosa e tal direito lhes fora retirado. David McClellan nos conta como se amontoavam nos tribunais da época as causas contra e a favor dos que apanhavam madeira. Marx achava que a propriedade privada deveria ser defendida com discrição. Marx thought private property ought to be defended with some discretion. Se qualquer violação de propriedade sem distinção ou definição mais precisa é considerado um roubo, não seria toda a propriedade privada um roubo? Não estarei eu, através de minha propriedade privada, negando a alguém essa mesma propriedade? Nesses mesmos meses, Marx veio em socorro de seus antigos vizinhos, os vinicultores do Vale do Mosela. Eles estavam sofrendo muito com o mercado comum, recentemente adotado pelos estados alemães. Ainda que ninguém poderá considerar extremada a sua solução. Para resolver os problemas, tanto a administração como os administrados precisam de um terceiro elemento, político, sem ser oficial nem burocrático. Um elemento que represente ao mesmo tempo o cidadão sem se envolver diretamente nos interesses privados. Tal elemento decisivo, formado por uma consciência política e um sentimento cívico, é a imprensa livre. Aí estava Marx, o defensor da liberdade de imprensa. Também em seus artigos, Marx criticava o czar russo e pregava uma abordagem mais secular do divórcio. Obviamente, tal tipo de coisa não poderia continuar. Em março de 1843, o governo prussiano acabou com o jornal. Em termos físicos, terminavam aí os anos alemães de Marx. Em termos espirituais, ele voltaria sempre e sempre à Alemanha. Onde quer que Marx estivesse, seus pensamentos retornariam sempre à sua terra natal, ao local de sua educação. E antes de partir, contraiu um novo elo. Foi a Kreuznach e casou-se com Jenny. Pouco tempo antes, ela havia escrito insistindo que acontecesse o que acontecesse, ele deveria ficar sempre longe da política. Uma esperança inocente e fugaz. Por volta do outono, Marx e Jenny estavam em Paris, no próprio coração da vida e do debate político daquela época. Aqui começava tudo o que era novo, ou pelo menos parecia novo na época. A grande revolução tinha apenas 50 anos de existência. A de 1831 só 12 anos, e a de 1848 aconteceria em menos de 5 anos.